Olá, aqui é o Igor, estudante de Biologia da Faculdade do Vale de Avaré. E nesse vídeo vamos falar sobre a relação da micróglia na doença de Parkinson. Mas afinal, o que é a micróglia e a doença de Parkinson? A micróglia é uma célula imune do nosso sistema nervoso central. Essas células são como verdadeiros soldados com a função de proteger o ambiente cerebral contra possíveis invasores, como bactérias, vírus e moléculas estranhas. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, sendo a segunda mais comum, ficando atrás apenas para a doença de Alzheimer. A doença de Parkinson é denominada pela morte dos neurônios dopaminérgicos, ou seja, produtores de dopamina, nos neurônios da substância negra, uma estrutura dos gânglios da base. Uma das principais características da doença é a agregação anormal de alfa-sinucleína intracelularmente que se apresenta na forma de corpos de Lewy e está relacionada à disfunção e degeneração dos neurônios. A morte dos neurônios causa os sintomas clássicos da doença, como tremores e bradicinesia, quando o paciente apresenta dificuldades em realizar movimentos voluntários. O objetivo desse trabalho consistiu em realizar uma revisão sobre qual era a participação da micróglia na neurodegeneração na doença de Parkinson. A metodologia do trabalho foi realizada pelas seguintes bases de dados: PubMed, Cielo e Frontiers, no qual foi selecionado 14 artigos, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, publicados entre 2003 a 2020. Mas afinal, como a micróglia pode atuar na doença de Parkinson? A micróglia apresenta duas formas. Uma forma em repouso, apresentando longos processos ramificados em condições normais, percorrendo e inspecionando todo o ambiente local e outros tipos de células cerebrais, principalmente os neurônios. E uma forma ativada, retraindo suas ramificações e apresentando um formato ameboide. A ativação da micróglia se dá por estímulos inflamatórios, podendo ser por bactérias ou proteínas agregadas, como no caso da alfa-sinucleína na doença de Parkinson. Em sua ativação, a micróglia irá realizar o processo de fagocitose, que é o processo que engloba grandes partículas extracelulares para o interior do seu citoplasma para ser digerido. Estudos demonstram que a alfa-sinucleína compromete a capacidade de realizar a fagocitose e a digestão dessas proteínas. Outra função é a produção de citocinas, que são proteínas que modulam a função de outras células ou da própria célula que as geram, sendo expressas principalmente em macrófagos, como a micróglia. As citocinas apresentam uma grande importância nos processos inflamatórios. As citocinas incluem o fator de necrose tumoral, a interleucina IL-1β e IL-6, dentre outras, sendo principalmente citocinas pró-inflamatórias, aumentando a resposta inflamatória e podendo induzir a morte neuronal. Na doença de Parkinson, a micróglia é cronicamente ativada, secretando altos níveis de mediadores pró-inflamatórios que danificam os neurônios e ativam também outras células microgliais. E há o recrutamento de células T, células imunológicas da periferia, que irão atravessar a barreira hematoencefálica para participar da inflamação no sistema nervoso central, demonstrando uma interação entre a inflamação no sistema nervoso central e as células de defesa da periferia. Os estudos demonstraram que, além da importância da alfa-sinucleína na patologia da doença de Parkinson, a micróglia apresenta-se como uma ativação exacerbada na doença de Parkinson, causando danos aos neurônios, o que indica o desenvolvimento de novos medicamentos baseados
nessa ativação crônica, com a finalidade de reduzir a toxicidade provocada pela micróglia ativada. Esse trabalho foi dedicado ao meu pai, Adevaldo Antônio Dias, portador da doença de Parkinson e vítima da Covid-19 no dia 28 de junho de 2021. Muito obrigado e espero que tenham gostado do vídeo.